Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus, ela esteja com todos vocês. Estamos aqui ao vivo para mais uma transmissão ao vivo, em direto, e queremos relatar para você tudo aquilo que tem acontecido em relação aos vídeos que nós temos postado em relação à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E antes de falar a respeito dos processos, mais uma vez eu quero me dirigir a você, bispo, pastor, que não faz parte da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Me dirigir a você, obreiro, você, membro, evangelista, jovem, dizer que eu não estou contra você. Pelo contrário, eu estou do seu lado, querendo até lhe preservar, para que você não continue sendo vítima de uma cúpula, de uma instituição que tem se aproveitado da fé daquelas pessoas que querem buscar a Deus de todo o coração. Então, creia nisso, até para lhe preservar, porque quando as coisas vierem à tona, que você não esteja aí desavisado, tá certo? Bom, em relação aos processos, para quem está assistindo o vídeo hoje pela primeira vez, nós começamos a gravar vídeos falando a respeito da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Quando falamos cúpula, falamos de Bispo Macedo, Bispo Gonçalves, João Leite, Romualdo, Roberto Mauser, de todos aqueles bispos que têm nomes em empresas. E eu tenho dito que esses bispos, ou eles são milionários, ou eles são usados como laranjas. Muito bem. Nós colocamos esses vídeos no YouTube. Então, a instituição Igreja Universal do Reino de Deus moveu um processo contra o Google para que os vídeos fossem removidos. Mas um juiz em São Paulo entendeu que os vídeos não deveriam ser removidos e os vídeos continuaram. Então, o que aconteceu? Então, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus moveu uma ação contra mim em São Paulo. Ação essa que eles desistiram. A igreja simplesmente desistiu. E eu havia gravado um vídeo que não acreditava na desistência, porque sabia que por trás havia alguma outra estratégia. Porque o Bispo Macedo não joga para perder. Muito bem. Então, a igreja moveu um processo contra mim aqui no Rio de Janeiro. Um outro processo aqui no Rio de Janeiro, onde a juíza Raquel de Oliveira, ela concedeu uma liminar aonde
ordenou que o Google removesse todos os vídeos do canal. Muito bem. Aí começaram a chegar outros processos, porque vocês lembram que num vídeo eu também falei que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus estava reunindo obreiros, membros, para que eles movessem ação contra mim. E foi exatamente o que começou a acontecer. Então, eu recebi um processo, está aqui esse processo que veio de, deixa eu ver aqui, Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, então já tem Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, chegou um outro aqui do Maranhão, e chegou um outro de São Paulo, Campinas. Então, já são 4 processos. 4 processos que a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, CNPJ, e também alguns membros, estão movendo contra mim. Porque a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz exatamente isso. Ou seja, o Bispo Macedo e a cúpula se esconde atrás do CNPJ da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma instituição sem fins lucrativos, e se esconde atrás de obreiros e membros. Porque em momento algum nos vídeos nós temos falado de obreiros e membros. Nós temos falado da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e temos dado nomes. Bispo Macedo. Bispo Macedo. Mas essa tática que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus utiliza não é de agora. Utiliza já há muito tempo. Fizeram isso com a Folha de São Paulo e com a repórter Elvira Lobato, que havia feito uma reportagem sobre a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, falando exatamente das coisas que eu tenho relatado. Vamos relembrar essa matéria? Eu vou tentar colocar aqui em tela para você, para que a gente possa ler um pouquinho dessa matéria que foi feita. Então, diz assim, Folha de São Paulo versus Igreja Universal do Reino de Deus. Folha de São Paulo versus Igreja Universal do Reino de Deus. Nos últimos dias, acompanhamos uma calorosa discussão entre vários veículos de imprensa e a Igreja Universal do Reino de Deus. O caso começou em 15 de dezembro passado, quando a Folha de São Paulo publicou uma reportagem mostrando as imbricadas questões societárias das empresas ligadas à Igreja e seus bispos. No mesmo período, os jornais Extra, do Rio de Janeiro, e A Tarde, da Bahia, noticiaram a agressão a uma imagem de São Benedito por um seguidor da igreja na Bahia. As publicações motivaram uma enxurrada de ações judiciais movidas por fiéis da igreja que se julgaram ofendidos. Para piorar a situação das empresas de comunicação, as ações foram ajuizadas em distintas comarcas do país, obrigando-as a uma verdadeira logística de defesa. Na última semana, a notícia das ações judiciais, todas semelhantes,
trouxe inúmeras manifestações. A Associação Nacional de Jornais, em nota, disse que vê os acontecimentos com imensa preocupação. O presidente da OAB, na época, César Brito, condenou a campanha movida pela igreja. Em nota, a Universal publicou o seu esclarecimento. Então, clique aqui, né? Que também se manifestou foi o presidente Lula, que na época havia uma ligação entre Lula e a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e o PRB. Todos sabem disso. O Lula deve estar hoje arrependido de ter feito aliança com o PRB e com a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, na altura, Lula respondeu: a liberdade de imprensa pressupõe a imprensa escrever o que quiser, mas pressupõe também que a pessoa que se sinta atingida vá à justiça para provar a sua inocência. Não pode ter liberdade de imprensa se apenas um lado achar que está certo. A declaração presidencial ganhou destaque na Folha Universal, jornal ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Como se vê, é briga de gente grande. Abaixo, confira na íntegra algumas matérias publicadas na imprensa nos últimos dias. Aí vamos agora ler a matéria da jornalista Elvira Lobato. Universal chega aos 30 anos com império empresarial. Igreja já tem até sua empresa de táxi aéreo, a Allianz Jet. Quando um bispo entra em atrito ou se envolve em escândalos, ações mudam de mãos. A igreja é santa, afirma o ex-deputado federal, se eu não me engano, na época, o Vanderval. Bom, a matéria é a seguinte: Elvira Lobato, da sucursal do Rio. Em 30 anos de existência, completados em julho, a Igreja Universal do Reino de Deus construiu não apenas um império de radiodifusão, mas um conglomerado de empresarial em torno dela. Além das 23 emissoras de TV e 40 de rádio, o levantamento da Folha indicou 19 empresas registradas em nome de 32 membros da igreja, na maioria bispos. Entre elas, 2 jornais diários. O Hoje em Dia, esse jornal parece que já foi vendido, de Belo Horizonte, e Correio do Povo, de Porto Alegre. As Gráficas de Minas e Universal. 4 empresas de participações, abrindo aqui um parente, que são acionistas de outras empresas. Uma agência de turismo, uma imobiliária, uma empresa de seguro de saúde. A IURD tem também sua própria empresa de táxi aéreo, Allianz Jet, de Sorocaba, São Paulo. Segundo informação da empresa, fatura cerca de 500 mil mensais. Tem 3 aviões, um deles adquirido por 28 milhões de dólares nesse ano. Segundo a Junta Comercial de São Paulo, ela pertence a Adilson Higino da Silva, bispo auxiliar de São Paulo. Todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus conhecem o bispo Adilson Silva, que é cantor também. E a MJC Empreendimentos e Participações. Inclusive, MJC é o prefixo e era de alguns aviões, o avião do bispo, que quer dizer Mike Juliette Charlie, mas que, na verdade, o bispo e a dona Esté dizem que é meu Jesus Cristo, né? Meu Jesus Cristo. Empreendimento, participações, continuando a ler. O qual, por sua vez, pertence ao bispos Darlan de Ávila, que é o Darlan que estava em Campinas, agora foi removido,
Marco Antônio Pereira, que é o atual ministro, né, agora do governo Temer, que era presidente do PRB. E ao mesmo Adilson. Modelo acionário. O modelo acionário da Aliança Jet se repete em quase todas as empresas ligadas à Universal. Os jornais diários foram adquiridos na negociação de compra de TVs, o Correio do Povo. Segundo jornal em circulação do Rio Grande do Sul, com uma média diária de 155 mil exemplares. Fez parte do pacote que inclui a TV Guaíba e 2 rádios. O negócio foi fechado no último carnaval, por cerca de 100 milhões de reais. O jornal foi comprado em nome da TV Record de São Paulo e do Rio. São acionistas da Edminas, que edita o Jornal Mineiro hoje em dia, o bispo Marcelo Silva e o ex-deputado federal e ex-bispo Carlos Rodrigues. Segundo a Folha apurou, a editora recebe 0,25 centavos por exemplar para imprimir o jornal semanal da Igreja, o Folha Universal, que tem tiragem de 2 milhões de exemplares. A relação entre a Igreja e as empresas dos bispos é obscura. Muitas delas têm sido endereço da IURD. Um exemplo é a Cremo Empreendimentos, que funciona como um braço financeiro da Igreja. Ela pertence à Unimetro, outra empresa da IURD, e ao bispo João Leite. A Cremo é quem financia os bispos na compra de empresas. Por trás da Unimetro está a Cabro Invest, registrada no paraíso fiscal de Jersey, no Canal da Mancha. O Elo aparece nos registros da empresa na Junta Comercial de São Paulo. Uma hipótese é que os dízimos dos fiéis sejam esquentados em paraísos fiscais. Troca-troca. Quando um bispo entra em atrito com a igreja ou se envolve em escândalos, caso de parlamentares, rapidamente as ações mudam de mãos. Foi o que aconteceu com o ex-bispo e ex-deputado federal Vanderval, que pertencia ao PL de São Paulo, denunciado pelo Ministério Público por envolvimento com a máfia das sanguessugas. Depois que o escândalo veio à tona, ele deixou a igreja e vendeu as ações que possuía na Rádio Liberdade de João Pessoa, Paraíba, e na Rádio Continental de Florianópolis, Santa Catarina. Com a maioria dos que perdem o posto, Vanderval não fala sobre o assunto e protege a imagem da igreja. Os homens podem ter seus erros, mas a igreja é santa, afirmou. Procurado pela Folha, disse que vendeu as rádios porque só dão prejuízo e por ter se cansado da política, que sobrevive como vendedor de seguros e de perfumes. O ex-deputado Carlos Rodrigues deixou de ser acionista de 3 TVs, Rede Record do Rio, Itajaí e Xanxerê, Santa Catarina, depois que se envolveu no escândalo do Mensalão, mas ainda figura como sócio da Edminas e também de 4 rádios. Ele tem dado recado de que não pretende abrir mãos das rádios. Procurado pela Folha, não quis dar entrevista. Intimação e má fé. Aí continua aqui a matéria. Eu vou deixar o link depois lá na descrição do vídeo, né? Então, esta é
a situação, e foi por causa dessa matéria da Elvira Lobato que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela moveu várias ações no país inteiro contra a Folha de São Paulo e a jornalista Elvira Lobato. O que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo exatamente agora comigo. E também com o ex-bispo Natan, que já recebeu intimação na Bahia, em Salvador, e também, se eu não me engano, em Curitiba, no Paraná. Muito bem. Surge, então, uma pergunta. Bispo Alfredo Paulo, por que o senhor não procurou até agora o Ministério Público para fazer denúncias, para denunciar essas coisas que o senhor tem relatado nos vídeos? Eu não procurei e ainda não processei. Por quê? Porque já existe um processo com as mesmas coisas que tenho relatado aqui nos vídeos. Deixa eu falar para você. Em 2004, o Ministério Público Estadual de São Paulo, em 2004, o Ministério Público Estadual de São Paulo, ele moveu um processo. Então, existia um processo. E esse processo se consistia em quê? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e evasão de divisa. Então, o Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo, em 2004, tinha já recebido, feito uma denúncia, e já havia um processo, uma investigação em relação à Igreja Universal do Reino de Deus e à cúpula da igreja. E qual era o teor do processo? Formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Ou seja, já havia esse processo. Esse processo, quando ele chegou numa instância superior, ele foi trancado por uma instância superior, em Brasília. Com qual argumento? Os ministros argumentaram e alegaram que era uma matéria federal e não estadual. Que era uma matéria federal e não estadual. Então, esse processo voltou para São Paulo, só que agora no Ministério Público Federal em São Paulo. Saiu da esfera estadual e foi para a esfera federal em São Paulo. E só que as denúncias aumentaram. Porque antes era formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro, evasão de divisa. E agora existem outros crimes que foram incluídos, como enriquecimento ilícito da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Só para você ter uma ideia, o Bispo Macedo, ele é alvo de investigação no Ministério Público Federal no Brasil. Ele é alvo de investigação do Ministério Público Federal no Brasil. Ele é alvo de investigação nos Estados Unidos, e mais, pelo menos, em 2 países da América do Sul. Eu não vou aqui falar dos países, porque isso está em segredo
de justiça, um segredo de justiça. Então, a razão pela qual nós não entramos com o processo, porque já existe o processo. Eu estou conversando com o advogado, Dr. Ricardo, que inclusive está fazendo esse serviço para nós de forma gratuita, porque nós não temos condições financeiras, não temos dinheiro, nós não temos mídia e nós não temos política. Então, mas nós estamos conversando com ele para que nós venhamos chegar e nos oferecermos para contribuir com o Ministério Público Federal nesses processos que já existem contra a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque não faria sentido entrar com processos que já existem. Então, é por isso. Mas, como falei, nós estamos conversando para nos colocarmos à disposição do Ministério Público Federal para ajudarmos naquilo que for possível e necessário, com informações, não apenas informações daqui do Brasil, mas informações também de Portugal. Então, você que é pastor, você que é membro, você que é evangelista, jovem, você sabe que é uma pessoa que está aí na instituição buscando a Deus de coração, nós não temos nada contra você. Nada. Pelo contrário. Nós queremos, sim, que a verdade ela venha à tona. E como nós sempre temos falado aqui, nós temos orado pelos inocentes, mas vamos denunciar e continuaremos denunciando a hipocrisia. Então, eu queria deixar aqui 3 pontos. Primeiro, não tenho nada contra você, bispo, pastor, obreiro, obreira, evangelista, membro, que tem procurado servir a Deus com sinceridade. Segundo, nós não movemos nenhuma ação porque já existem processos. E nós apenas vamos colaborar com esses processos que já estão em andamento e alguns deles em segredo de justiça. Tá certo? E em terceiro, que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus tem se escondido atrás do CNPJ da instituição e atrás de membros e obreiros e evangelistas, jovens, como sempre fez. E que você continue orando por nós, que nós estamos orando por todos vocês. Baixe esse vídeo, por favor, compartilhe, baixe e suba no seu canal, compartilhe, espalhe esse vídeo, para que as pessoas vejam que a nossa intenção não é prejudicar a instituição e tampouco pessoas que estão buscando a Deus com coração puro, mas simplesmente repor toda a verdade. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.